Pensa só, consertar um osso quebrado. Parece algo totalmente biológico, né? Mas e quando o paciente é um ser vivo, que se move, que precisa de estabilidade e precisa para ontem? Aí a história muda completamente. O desafio vira um problema de engenharia fascinante. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, a grande questão é essa, né? Quando um osso se parte, como é que os cirurgiões fazem para juntar tudo de novo e deixar ele, bem, cicatrizar? Como pegar aqueles pedacinhos, alinhar tudo certinho e, o mais importante, garantir que eles fiquem quietos o tempo necessário para a biologia agir? A resposta, olha, é uma caixa de ferramentas de bioengenharia simplesmente incrível. E quando a gente fala em fragmentos, é disso aqui que estamos falando. Dá uma olhada nesse raio-x. Isso mostra a realidade de uma fratura bem complexa. Não é um cortezinho limpo, não. É um verdadeiro quebra-cabeça que tem que ser montado com uma precisão, assim, milimétrica. E detalhe, a solução tem que aguentar o tranco do dia a dia. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na solução que vem por dentro. Depois, vamos descobrir uma falha meio escondida nesse método. Aí, a gente entra na caixa de ferramentas do cirurgião para ver as evoluções. Na sequência, uma ideia totalmente diferente, construir um andaime por fora. E para fechar, a gente coloca tudo lado a lado para entender as diferenças e quando usar cada um. Vamos lá? Beleza. A primeira abordagem é aquela mais intuitiva, sabe? Se você tem uma coisa oca que quebrou, qual a primeira ideia? Reforçar por dentro, claro. E é exatamente essa a lógica por trás da tal fixação intramedular. O nome técnico para isso é fixação intramedular, ou só IM para facilitar. E o nome já entrega tudo, né? Intra quer dizer dentro e medular vem de canal medular, que é aquele centro oco do osso. A ideia é bem simples no fundo, colocar uma haste lá dentro para servir como um esqueleto interno provisório. E tem uma analogia que, olha, é perfeita para isso. Pensa num cabo de vassoura quebrado. Qual o jeito mais fácil de consertar? Você pega uma barrinha de metal ou de madeira mesmo e passa por dentro, unindo as duas pontas. Pronto. O osso aqui é o nosso cabo de vassoura e o pino é essa barrinha de reforço. Só que, como em tudo que envolve engenharia, a solução mais simples quase sempre tem um porém, uma limitação. E no caso desse pino dentro do osso, essa limitação não é pequena não. Ela é crucial e foi o que abriu a porta para um monte de outras inovações. É aqui que o problema aparece. Pensa bem, aquela haste dentro do cabo da vassoura impede que ele dobre de novo onde quebrou. Perfeito, nota 10. Mas e o movimento de torção? O que impede uma metade de girar em relação à outra? Ou de uma deslizar sobre a outra, encortando o osso? Essa outra analogia aqui, a do lápis dentro do canudo, é genial. Ela mostra exatamente qual é a falha. O lápis é o pino e o canudo é o osso. O lápis mantém o canudo retinho, sem dobrar, mas o canudo ainda consegue girar, rodar em volta do lápis e também consegue deslizar para cima e para baixo. Tá aí o problema. Então, para resumir, do ponto de vista da biomecânica, um pino simples é excelente. É o campeão em resistir a forças que tentam dobrar o osso. Mas ele é muito ruim, muito fraco contra forças de torção, de encurtamento, de compressão. E para uma cicatrização perfeita, todas essas forças precisam estar sob controle. Diante desse problema, o que os engenheiros e cirurgiões fizeram? Desistiram da ideia? Que nada. Eles foram lá e melhoraram, aprimoraram o conceito, criaram uma verdadeira caixa de ferramentas, com pinos especializados para cada situação. Vamos dar uma olhada em alguns. O primeiro upgrade nessa linha é o chamado pino de Rush. Ele não é só um pedaço de metal parado lá dentro, não. Ele é um dispositivo ativo. É ele que traz para jogo a ideia de compressão dinâmica na fratura. E aqui no diagrama dá para entender direitinho como ele funciona. Os pinos de Rush são colocados meio de lado, em ângulo, e por causa da elasticidade deles, eles agem como se fossem molas lá dentro. Ficam o tempo todo empurrando um fragmento de osso contra o outro, sabe? Isso cria uma compressão constante que ajuda demais na cicatrização. Ok, mas e se for preciso ter controle total? Um controle absoluto mesmo? Bom, para isso existe o campeão da fixação interna, o pino intramedular bloqueado. É ele que resolve, de uma vez por todas, aquele problema do lápis dentro do canudo. A analogia aqui é com o trilho de trem. Pensa no pino como o trilho principal, que garante que tudo fique alinhado. Mas a grande sacada, a inovação genial, são os parafusos que atravessam o osso e também o pino. Eles travam tudo no lugar. Com isso, não tem mais como girar, não tem mais como deslizar. O controle é praticamente absoluto. Beleza.
Até agora, tudo que a gente viu foi trabalhando por dentro do osso. Mas existe uma outra filosofia, uma abordagem completamente diferente, que pergunta o seguinte: por que não estabilizar o osso pelo lado de fora? O nome disso é fixação esquelética externa, ou FEE. A ideia é a seguinte: pinos atravessam o osso de um lado e do outro da fratura, e aí do lado de fora do corpo, esses pinos são conectados a uma armação externa. A melhor imagem para entender isso é a de um andaime de construção. Sabe? A estrutura fica toda por fora, dando suporte para o prédio enquanto o trabalho acontece lá dentro. O fixador externo faz a mesmíssima coisa, só que para o osso. E olha só como ele é. A gente consegue ver os pinos passando pelo osso e presos com firmeza nessa barra externa, que pode ser de metal, de acrílico. Essa estrutura por fora cria tipo uma ponte bem rígida por cima da fratura, mantendo tudo absolutamente imóvel. Certo? Então agora a gente tem duas filosofias principais na mesa, a solução por dentro e o andaime por fora. E aí vem a pergunta: como o cirurgião escolhe? A resposta, como quase sempre, está em analisar os prós e os contras de cada uma. E essa tabela aqui resume bem a coisa toda. A fixação por dentro, a intramedular, costuma machucar menos os tecidos em volta do osso. Mas, a não ser que seja o pino bloqueado, o controle de rotação e compressão é fraco. Já a fixação externa, essa dá um controle incrível sobre todas as forças, mas exige um cuidado muito maior com os lugares onde os pinos entram na pele. No fim das contas, a escolha vai depender do tipo da fratura, do paciente, dos recursos que se tem à mão. É uma análise caso a caso. Depois de passar por todo esse arsenal de engenharia, dá pra gente resumir tudo em um único princípio, uma ideia-chave, especialmente sobre aquela primeira técnica, a que começou tudo. E a frase é essa aqui: ela é a chave de tudo, resume a lição mais importante. O pino intramedular comum é uma ferramenta fantástica para uma coisa: impedir que o osso dobre. Ponto. Para todo o resto, ele precisa de ajuda, de algum método auxiliar. Quem entende essa frase, entende a base da engenharia por trás do conserto de fraturas. O que a gente viu aqui, no fundo, foi um casamento perfeito entre dois mundos. A engenharia entra com a estabilidade mecânica, ela cria o andaime perfeito para que a biologia possa entrar em cena e fazer o trabalho dela, que é curar. A grande lição é que, quando a gente olha para um problema biológico com os olhos de um engenheiro, soluções que pareciam impossíveis começam a aparecer. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outros desafios do corpo humano poderiam ser resolvidos se a gente começasse a encará-los, antes de mais nada, como um problema de engenharia?